Oi, eu sempre penso assim, não, esse vai ser o último, mas eu não aguento, eu não aguento. A próxima mensagem foi justamente no Corpus Christi. Corpus Christi, a data que Jesus me laçou. Eu contei para vocês, né? O meu encontro com Jesus foi num Corpus Christi. Só que nós estamos 30 de maio de 2013. 14 anos depois. 14 anos depois. E que diz justamente isso aqui, ó, recomeço com Maria. Então vamos dar uma injeção de ânimo aí para todo mundo. Antecipadamente ouvireis hinos de louvor anunciando a tão aguardada vinda de Maria. Ou seja, eu acho que a gente sentirá assim algo no ar. Nós que estamos preparados. Acredito que vamos sentir assim uma alegria, uma exultação, não sei. Antecipadamente ouvireis hinos de louvor anunciando a tão aguardada vinda de Maria. Falta pouco. O céu se prepara para essa estrondosa manifestação quando a terra inteira estará sintonizada simultaneamente à sua presença, irradiante como o sol. Somente sua luz restará entre as trevas que se abaterão sobre a terra. Somente sua luz restará entre as trevas que se abaterão sobre a terra. 3 longos dias de pânico. Olha aí, minha gente, os 3 dias de escuridão que vocês vivem querendo saber. 3 longos dias de pânico, mas também de reflexão. Profunda introspecção individual, revisando o interior de cada criatura viva neste planeta. Ninguém vai escapar. Todos receberão a luz de Maria. Eu estou entendendo aqui que esses 3 longos dias será após o aviso, que você terá tempo de pensar. Eu estou captando isso nesse momento. Somente sua luz restará entre as trevas que se abaterão sobre a terra. 3 longos dias de pânico, mas também de reflexão. Claro, eu acho que a iluminação, o Pentecostes, enfim, a verdade deve ser revelada a todos os seres vivos no planeta e após ser os 3 dias de solidão. Você vai estar em profunda introspecção individual, revisando o interior de cada um. Vocês também acham isso? Eu estou achando. Que os 3 dias serão após o aviso. Vai tomar uma consciência do o que vai querer fazer.
Vai aceitar a verdade revelada ou vai se revoltar contra? A luz divina que fará cair a obscuridade das mentes e corações acostumados a viverem entre máscaras do egocentrismo. Essa luz divina, o aviso, será tão profunda a dor e o remorso de alguns que muitos preferirão a morte. O remorso que eu fiz da minha vida. Preferirão a morte. O impacto de se ver nu diante da potência divina, presente em Maria, nocauteará grandes e poderosos, seja lá em que estágios estiverem. Todos esses da cúpula satânica, esses Bill Gates da vida, vão estar nus diante da potência divina. Quem são eles? Diante da potência. Porém, 3 pontinhos. Satanás irremediavelmente afrontado diante daquela que o derrotará, realizará prodígios tais que cegará seus aliados, a cúpula. Ele ainda vai fazer prodígios e mostrar que ele é o Senhor do universo e cegará seus aliados, anestesiando-os de insensibilidade e orgulho exacerbado. Ou seja, estes preferirão ficar com Satanás. Apesar do impacto, muitos desdenharão com ironias tal manifestação, aludindo ser algo como histeria coletiva, bem como fenômenos plausíveis de serem explicados pela ciência. Não, porque isso é a ciência, porque isso tá... Nada de divino. Não existe divino para eles. Insanos e loucos estarão desafiando o poder do Altíssimo, acreditando na supremacia do seu opositor. Pobres mortais. Pobres mortais. Arderão no inferno juntamente com aquele que desejou um dia ser Deus e ocupar o seu lugar. Vai todo mundo pro fundo dos infernos, junto com o seu líder máximo, Lúcifer. Filhos, todo aquele que docilmente aceitar a presença de Maria entre vós, recolhendo a própria miséria, reconhecendo a própria miséria interior, terá a chance de, em seus braços, serem acolhidos. Você pode ser evangélico, você pode ser budista, você pode ser o que for.
Se você reconhecer docilmente e aceitar a presença de Maria, você será acolhido em seus braços. Aquele, porém, que por soberba, presunção prosseguir convicto de que não necessita se dobrar diante dessa verdade reveladora, estará assinando sua condenação eterna. Vai lá, tá? Assinado. Condenação eterna. Portanto, reafirmo, sede simples de coração como crianças dóceis, que mesmo sem entender, acreditam em fatos que vão além da sua capacidade racional. O sobrenatural será apresentado como uma dádiva divina a esta geração, nossa geração, nós aqui, ó, nós, geração determinante. Sois os novos Noés. Vamos começar tudo de novo. Uma vez que avisados, creram e foram reunidos na nova arca da aliança. Estareis salvos das tormentas finais para um recomeço glorioso ao lado da Mãe Celestial. Teu Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, que glória! Que glória! Imagina a arca de Noé, ele reunindo os bichinhos assim, estaríamos nós sendo recolhidos numa imensa arca da aliança, a arca de Maria. Aí eu fico. Não sei nem dizer o que. Eu fico arrepiada, eu fico feliz, eu exulto de alegria, porque eu vejo a realidade na minha frente, o que será. Eu deleto o que todo mundo está vendo agora, esses horrores. Sei que são horrores, sei que sofreremos, sei de tudo. Penso nos filhos. Mas se eles entenderem que é por um período e que tudo vai passar, vão estar lá juntinho na arca, a nova arca da aliança. Vitória. Vitória. A cruz gloriosa de Maria, porque Maria virá como cruz, para mostrar bem a quem ela pertence, e qual é o símbolo dela. Não é símbolo do Satanás, é o símbolo da salvação. Ela virá com os braços abertos, toda luminosa. A cruz gloriosa de Maria. Que a gente tenha sempre uma cruz com a gente, ou qualquer coisa, que diga a quem pertencemos, a que reino nós pertencemos. Não deixa dúvida, nós somos de Cristo, do reinado dele, em conexão com o Criador. Vamos manter essa certeza que nós nos veremos gloriosos ainda.
com a jovenzinha de Nazaré, pisada e menosprezada, portanto. Vai ser um espanto, vai ser uma surpresa, vai estarrecer, vai estarrecer. Imagine quem, com ódio, fez atos degradantes contra Maria, fizeram essas, como é que chama isso? Exposições de arte, ultrajando o que é sagrado. Imagine o medo, pânico. Vão se sentir uns ratos, nus. E diz que esse momento não será só na frente do Altíssimo, é na frente de todos. Todos verão essa pessoa horrorosa, nu, como ela sempre foi. Com todos os seus pecados, com todas as suas maldades, com todas as suas fúrias e ódios. Deus é maravilhoso. Deus é potentíssimo. Ele está deixando essa farra. É uma farra. Uma farra. Estão brincando de super-heróis. Mas é uma farra. E vai acabar. Vamos aguentar firme. Tá bom? Um beijo. Fiquem em paz, por favor. Nada de medo. Você percebe que as mensagens foram enviadas bem antes. 2013, 7 anos atrás, Jesus já dava todo o conforto espiritual que a gente iria precisar em 2020. Está tudo escrito. Tudo. Tudo escrito, explicado. Beijos. Tchau.